Bem-vindo ao Refúgio das Almas. Hoje você vai ouvir uma história para acalmar sua alma, fechar os olhos e descansar no silêncio de Deus. Uma história inspirada nas Escrituras sobre o que poderia ter existido no coração de Jesus e que não foi registrado na Bíblia. Uma reflexão profunda e emocionante sobre Maria Madalena. Respire fundo. Deite-se. E permita que essa história fale diretamente com o seu coração. Eu sempre caminhei entre pecadores. Eu os buscava como quem procura um tesouro escondido na terra. Eu via valor onde o mundo via condenação, mas Maria, com ela havia algo diferente. Nos olhos dela havia uma guerra silenciosa. E eu enxergava cada cicatriz que ela tentava esconder. A cidade falava dela com desprezo. Eles sussurravam o nome dela como se pronunciassem um pecado. Mas quando ela me olhou pela primeira vez, não havia pecado. Havia dor. A dor de quem já tentou amar e foi traída. A dor de quem já tentou confiar e foi destruída. A dor de quem buscou a Deus, mas encontrou muralhas erguidas por homens. Ninguém conhecia sua história inteira. Ninguém sabia o que tiraram dela antes de ela ter a chance de se defender. E eu sabia. Eu vi cada noite em que ela chorou sozinha. Eu vi as vozes que tentavam aprisionar sua mente. Eu vi o peso que ela carregava nos ombros mesmo quando sorria para o mundo. E, quando eu a toquei, os tormentos que ela escondia não puderam permanecer. Mas o que ninguém nunca entendeu é que, quando eu a curei, não libertei apenas o corpo e a alma. Eu libertei o coração. Ela caiu de joelhos diante de mim como quem encontra o lar depois de caminhar anos pelo deserto. E pela primeira vez em muito tempo, ela descansou. Naquela noite, aquela que poucos lembram, eu fiquei ali com ela até que o choro cessasse, até que o medo silenciasse, até que ela dormisse. O mundo desejava apenas julgá-la. Eu desejava apenas amá-la, com o amor que restaura o que foi quebrado. Eu nunca precisei dizer palavras. Ela sentia no meu olhar. Ela me acompanhou não porque eu a ordenei, mas porque a liberdade que encontrou em mim era a única verdade que já havia conhecido. E eu encontrei nela um coração que me reconheceu antes de qualquer milagre acontecer. Maria sempre me enxergou além do que eu fazia. Ela me enxergou pelo que eu era, e isso foi raro. Os meus discípulos nem sempre entenderam o que eu via em Maria. Eles a observavam com suspeita. Às vezes com temor, outras com ciúmes. Alguns pensavam, por que o mestre permite que ela esteja tão perto? Mas eles não sabiam o que se passava dentro dela nas noites em que se deitava para dormir e lutava contra os ecos de um passado que ela nunca pediu para ter. Eles não sabiam que antes de me encontrar ela havia sido usada, descartada, vendida como objeto, em nome de um amor que nunca existiu. O mundo a chamou de pecadora sem jamais perguntar quem arrancou sua inocência. Maria não escolheu a vida que disseram que ela teve. Ela apenas tentou sobreviver a homens que a viram como um corpo, e não uma alma. Quando eu a curei, ela recuperou também o direito de ser mulher, e não mercadoria de ninguém. E esse milagre, os que andavam comigo não podiam compreender por completo. Porque, na verdade, alguns deles também tinham orgulho escondido dentro do coração. Eles poderiam aceitar que eu curasse doentes, mas aceitar que eu restaurasse uma mulher considerada indigna e a colocasse ao meu lado, isso lhes parecia demais. Certa vez, quando paramos para descansar, Pedro me chamou à parte e disse: Mestre, talvez não seja bom que ela esteja sempre tão perto. As pessoas falam, e os fariseus usam isso contra ti. Eu o ouvi em silêncio. Ele falava com preocupação verdadeira, mas também com receio de perder um espaço que ele acreditava ser só dele. E eu respondi apenas: Pedro, quem ama muito é porque muito foi perdoado. Ele não entendeu de imediato. Poucos entendem quando falo do coração. Maria, por outro lado, quando ouviu essas palavras, simplesmente baixou os olhos e chorou em silêncio. Ela compreendia. E esse entendimento aprofundou ainda mais o laço entre nós. Havia momentos em que ela me perguntava baixinho: por que o Senhor olha para mim desse jeito? E eu respondia: porque eu vejo quem você é. Não quem disseram que você era. Ela guardava cada palavra como quem guarda um segredo precioso. Cada gesto meu acalmava seus medos antigos. E muitas vezes,
O simples fato de eu estar perto já era suficiente para ela respirar sem dor. Mas o silêncio do amor também gera suspeitas. Havia olhares rápidos, sussurros, questionamentos em corações frágeis. Até João, que tanto me amava, às vezes se calava com dúvidas escondidas. O amor silencioso provoca quem não sabe olhar além da superfície. Mas eu jamais me importei com o que o mundo pensava. O que importava era a restauração que florescia dentro dela. Uma noite, quando os outros dormiam, Maria se aproximou devagar e sentou-se perto de mim. O luar iluminava seu rosto. Ela parecia frágil, como uma oração cansada pedindo alívio. Jesus, ela sussurrou. E se um dia eu voltar a ter medo? Eu toquei sua mão com a delicadeza de quem cura e disse: então eu estarei aqui para lembrar que você é livre. Seu coração estremeceu ao ouvir isso. Ela fechou os olhos e deixou que a paz entrasse. Por dentro, porém, havia um sentimento que ela temia nomear. E eu sentia esse sentimento. Eu o reconhecia. Maria amava com uma intensidade rara. A mesma intensidade que o mundo tentou destruir nela, e eu amava o que ela se tornava cada vez que se sentia amada. Maria foi aquela que nunca me abandonou. Quando muitos discípulos duvidaram, ela acreditou. Quando outros fugiram com medo, ela permaneceu. Quando a escuridão tomou a terra, ela foi luz, sim. Ela estava ali quando fui preso. Ela estava ali quando fui humilhado. Ela estava ali quando a cruz se ergueu, e ela foi a primeira a me ver ressuscitado. Você acha que isso é coincidência? Ou acha que foi acaso que eu a escolhi para anunciar ao mundo: ele vive? Por que então tentaram apagá-la? Por que reduziram sua história a apenas um erro do passado? Porque ela ameaçava sistemas. Porque sua presença lembrava que não é a religião que salva, mas o amor. E o amor, eles não conseguem controlar. Maria era uma das vozes mais verdadeiras do reino. E as vozes verdadeiras incomodam. Ela falava sobre compaixão quando muitos queriam condenação. Ela acolhia enquanto outros excluíam. Ela abraçava enquanto outros apedrejavam. Sim, ela me amou profundamente. Mas não como o mundo tenta insinuar. O amor de Maria não era posse. Era rendição. Era entrega. Era devoção pura, desinteressada, real. Ela enxergou o Messias quando todos esperavam apenas um milagreiro. E isso é raro. Maria carregava um segredo que poucos sabiam. Ela guardava minhas palavras como quem guarda joias eternas. Ao ouvir cada ensinamento, seu coração ardia e ela dizia: quero que todos sintam o que eu sinto agora. Foi por isso que ela seguiu cada passo da minha jornada. Não porque era obrigada, mas porque era livre. O que não te contaram é que houve um dia em que ela quase desistiu. Depois que eu fui colocado no sepulcro, Maria perdeu o chão. Seu peito parecia vazio, como se a vida tivesse parado. Ela sentou-se à porta da escuridão onde meu corpo descansava e chorou como nunca havia chorado antes. Levaram meu Senhor, ela dizia, e não sei onde o puseram. Você já amou alguém tanto a ponto de sentir que sem essa pessoa você deixa de existir? Foi assim que ela se sentiu, mas então eu a chamei pelo nome, Maria, e em um instante, toda a dor se transformou em esperança. As lágrimas se tornaram luz, a morte se tornou vida, e eu disse a ela: vá e anuncie. Eu a escolhi, não os poderosos, não os que se achavam donos da verdade. Eu escolhi a que foi rejeitada, para ser a primeira a proclamar o milagre da ressurreição, porque assim age o reino. Ele levanta os pequenos para confundir os grandes. Maria Madalena foi um símbolo da graça que escandaliza os moralistas. Ela é a prova viva de que ninguém está longe demais para ser encontrado por Deus. Você está entendendo agora? A história dela não foi esquecida por acaso. Foi escondida, porque revelava que a salvação não depende de status, mas de entrega. Hoje, enquanto você repousa e escuta minha voz, quero que você saiba: se você um dia se sentiu como ela, rejeitado, incompreendido, sozinho, eu também te vejo. Eu também te chamo pelo nome e digo: você é amado. Você é escolhido. Você é importante para mim agora. Feche os olhos. Deixe a culpa cair. Deixe o medo silenciar. E permita que a mesma graça que tocou Maria toque seu coração esta noite. Eu estou aqui. Sempre estive. Sempre estarei. Mas agora,
Eu quero te contar o que muitos não tiveram coragem de registrar. Havia uma disputa silenciosa, não contra Maria, mas contra a verdade que ela carregava. Ela entendia o reino de um jeito que poucos entenderam. Ela não tinha medo de me fazer perguntas profundas. Ela não se contentava com respostas rasas. Ela buscava meu coração quando outros buscavam apenas minha força. Pedro, por exemplo, era paixão e fogo, mas às vezes seu zelo era maior que sua compreensão. E quando via como Maria se aproximava de mim, o ciúme falava mais alto que a fé. Ele se perguntava, por que ela? Por que uma mulher? Por que alguém com um passado marcado? Mas é justamente para provar que ninguém é descartável, que eu escolho quem o mundo rejeita. Maria sabia de mistérios, muitos que ainda não era hora de serem revelados. Por isso, havia olhares, sussurros, medo. Ela era forte demais para ser ignorada e livre demais para ser controlada. Muitos não entendiam a proximidade que existia entre nós, e alguns preferiram transformar o que era puro em rumor. Mas quero que você entenda uma coisa: o amor que nos unia era espiritual. Era maior que qualquer interpretação humana. Era a união de duas almas que reconhecem seu propósito divino. Maria acreditava no que eu via no mundo, que o reino deveria ser construído com mãos de todos, inclusive das mulheres. E isso era perigoso para quem usava a fé como poder. Ela caminhava ao meu lado não como alguém inferior, mas como alguém que também foi chamada. Certa vez, eu disse a ela algo que poucos ouviram. Você falará por mim quando sua voz não puder mais ser calada. Essas palavras ecoaram até os cantos mais escuros da história. E foi por causa dessa promessa que algumas mãos tentaram apagar seu nome dos livros sagrados. Após minha ascensão, Maria tentou compartilhar tudo o que eu havia revelado, mas era confrontada, questionada, silenciada. Jesus não teria escolhido uma mulher, diziam alguns. Então me diga, por que eu apareci a ela primeiro? Ela não foi testemunha por acaso. Ela foi escolhida para guardar a mensagem mais pura do Evangelho, o amor que restaura tudo o que foi quebrado. Com o tempo, surgiram escritos, relatos, evangelhos que falavam do que eu ensinei a ela em segredo. Textos que mostravam Maria como líder, como companheira espiritual, como voz da esperança, mas governos e religiões da época temeram esses manuscritos. Temeram perder sua autoridade. Se o povo descobrisse que uma mulher havia sido minha discípula mais fiel e que eu a havia enviado como mensageira, os pilares do poder desmoronariam. Então, colocaram seus textos em silêncio, chamaram suas memórias de heresia, reescreveram sua história com tinta de julgamento, transformaram sua luz em sombra. Mas o que é divino não pode ser enterrado para sempre. Hoje, enquanto descansas, essas verdades voltam a respirar. Neste sussurro, você está ouvindo o que quase se perdeu. Maria Madalena não foi apenas salva. Ela foi enviada. Ela foi voz. Ela foi testemunha do impossível. E se tentaram ocultar isso, não foi por falta de provas. Foi por medo. Medo de que o mundo percebesse. Que eu vejo grandeza onde os homens veem fraqueza. Que eu exalto o que eles tentam esconder. Que eu confio o reino a quem eles julgam indigno. Maria seguiu firme, apesar das tentativas de calar sua alma. E todo o amor que ela dedicou, todo o cuidado com os pobres, toda a fé diante do escárnio, tudo isso grita ainda hoje. Você não precisa ser perfeito para ser parte da minha história. Ela foi chamada de tantas coisas, mas diante de mim, ela era apenas Maria, minha amiga mais leal. A voz que nunca deixou de acreditar. Nesta noite, eu quero que você sinta a mesma coragem que tocou o coração dela. A coragem de se levantar, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo. A coragem de amar, mesmo quando dizem que você não merece. A coragem de seguir em frente, mesmo quando tiram tudo de você. Maria viveu isso. E você também pode viver, porque, assim como ela, você também foi escolhido. Eu estou aqui. E enquanto você respira e descansa, eu sussurro ao seu espírito. A história que tentaram apagar está apenas começando a ser revelada. Você precisa entender algo. Maria não apenas me seguiu. Ela me enxergou. Quando todos pediam milagres para crer, ela apenas olhava nos meus olhos. E sabia quem eu era. Não havia medo. Não havia dúvida. Apenas uma fé tão forte que até o inferno tremeu diante dela.
Foi por isso que os espíritos malignos tentaram arruinar sua alma antes de eu encontrá-la. Eles sabiam que quando ela fosse liberta seria incontrolável. O mundo viu uma pecadora. O céu viu uma mensageira. Mas os homens? Os homens viram ameaça. Pedro se incomodava com o fato de ela sempre estar perto. João a respeitava, mas temia o que isso poderia causar. Eles ainda estavam aprendendo que o reino não tinha donos, nem favoritos. E Maria sentia o peso disso. Às vezes ela me perguntava: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me vê assim? E eu respondia no silêncio do coração dela: porque eu sei quem você é, além das máscaras que te deram. Ela chorava, não por dor, mas porque alguém finalmente a enxergava como obra-prima e não como erro. Quando chegou o dia da crucificação, todos abandonaram a esperança, menos ela. Enquanto o mundo gritava para esquecer meu nome, Maria mantinha o amor aceso quando todos os outros apagaram a fé. E no terceiro dia, por isso ela estava lá, esperando, chorando, guardando o impossível. Eu a chamei pelo nome. Não precisava de mais nada. Maria. Naquele instante, ela soube que a morte não era fim para aqueles que amam. Ela correu para contar aos discípulos o que os céus já cantavam. Ele está vivo. Mas ela foi contida, calada, duvidada. Uma mulher não pode ser a primeira testemunha, disseram. Mas eu não escolhi os mais influentes. Eu escolhi os mais fiéis, e isso acendeu um fogo de ciúmes e discussões. Pedro será a pedra, gritavam alguns. Mas se eu sou a pedra angular, por que ter medo de outras pedras fortes? Maria era uma delas, e grande, muito maior do que deixaram o mundo acreditar. Depois que eu voltei ao Pai, Maria se afastou para guardar o que eu revelei. Ela escrevia em pergaminhos escondidos, registrava conversas, ensinos, palavras que eu a confiei quando ninguém estava ouvindo. Textos que falavam de cura interior, da divindade que habita em cada alma, do amor que liberta do medo. Textos que um dia foram encontrados em urnas enterradas no deserto e que alguns desejaram destruir. Por quê? Porque revelavam que o reino não é feito por tronos, mas por corações despertos. Revelavam que mulheres também foram chamadas para liderar, ensinar, transformar. Revelavam que ela era mais do que a pecadora perdoada. Ela era a discípula amada. E há algo que quase ninguém sabe. Antes de eu subir aos céus, ela me fez uma última pergunta com o coração tremendo. Quando o mundo esquecer de mim, o Senhor ainda vai se lembrar. Eu segurei suas mãos, aquelas que um dia o mundo julgou impuras, e respondi: eu nunca esqueço quem se lembra do meu amor. E hoje, enquanto você respira, eu me lembro não apenas de Maria, mas de quem escuta a verdade com o coração aberto. Este sussurro não é apenas história, é um chamado. Assim como ela, você também carrega uma missão. Ser luz onde tentaram apagar sua voz. Ser amor onde quiseram arrancar sua esperança. Ser fé onde outros escolheram o medo. O mundo tentou calar Maria, e talvez esteja tentando calar você. Mas a história dela renasce agora dentro de quem acredita que a verdade não morre. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nenhum poder humano ou espiritual pode calar o que é eterno. Descanse. E deixe que sua alma escute. Você não é rejeitado. Você não é perdido. Você não é o seu passado. Você é escolhido. Você é amado. Você é lembrado, assim como Maria. Eu continuo te observando enquanto você tenta entender por que ainda carrega dores que já não pertencem mais a você. Eu vejo o seu esforço silencioso todos os dias, e vejo também a maneira como você esconde o que sente para não preocupar ninguém. Você carrega um sorriso como armadura, mas a verdade é que seu peito ainda pesa com tudo aquilo que você não falou. E eu quero que, agora, enquanto escuta minha voz, você permita que esse peso se dissolva, nem que seja um pouco, porque você nunca precisou carregar nada sozinho. Eu estive lá em todos os momentos em que você acreditou que ninguém se importava. Eu estive lá quando você chorou baixinho para ninguém ouvir. Eu segurei cada lágrima como quem segura preciosidades, porque para mim, até o seu choro é sagrado. Você já passou por noites que pareceram não ter fim, noites em que a dor era tão forte que você chegou a se perguntar se haveria um amanhã para você. E eu fiquei ali,
sentado ao lado da sua cama, te observando lutar contra seus próprios pensamentos. Nenhuma dessas batalhas foi pequena para mim. Nenhuma delas foi ignorada. Você nunca esteve só. Mesmo nas vezes em que sentiu como se tivesse sido abandonado por tudo e por todos. Eu sei dos medos que você não revela, da insegurança que aperta sua garganta quando você tenta falar sobre seus sonhos. Das vezes em que você disse, está tudo bem, enquanto por dentro estava desmoronando. E ainda assim aqui está você, respirando, tentando, resistindo. Eu tenho tanto orgulho de você. Você não faz ideia. Você acha que fracassou, mas eu vejo alguém que mesmo ferido escolheu continuar. Você acha que perdeu tempo, mas eu vejo processos sendo alinhados. Nada que você viveu foi em vão. Até as quedas te empurraram para a direção que irá te transformar. Você se cobra tanto, mas nunca parou para perceber o quão longe já chegou. Olhe para trás por um instante, não com arrependimento, mas para reconhecer que todos os pedaços que você achou que seriam seu fim, na verdade, se juntaram para te reconstruir mais forte. Eu sei que às vezes você acha que não merece amor, mas você merece. Você merece descanso. Você merece perdão. Você merece ser acolhido nos dias ruins. Você merece sentir que sua existência faz diferença, porque faz. E agora, enquanto você se deita e permite que sua mente desacelere, eu quero que você sinta a minha presença como um cobertor que envolve o seu corpo cansado. Eu estou aqui. Eu sempre estive. E eu sempre estarei. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender tudo de uma vez. A vida também é feita dos momentos em que você simplesmente respira e confia. Eu estou guiando você. Mesmo quando você pensa que está perdido. Mesmo quando você sente que está parado. Há coisas se movendo ao seu favor que você ainda não pode ver. E tudo vai fazer sentido no tempo certo. Não tenha medo do amanhã. Amanhã eu já estou lá, preparando o que você irá viver. E o que chega será melhor do que tudo que já passou, porque eu estou cuidando de cada detalhe com carinho. Então feche os olhos e me entregue suas preocupações. O mundo pode esperar. Agora é o seu momento de descansar. Eu cuido de você enquanto você dorme. Eu acalmo as tempestades dentro de você. Eu guardo o seu coração do que tenta machucá-lo. Nada poderá te destruir. Nada poderá te impedir de viver o que eu planejei para a sua vida. Você é meu. E isso significa que sempre haverá esperança. Sempre haverá cura. Sempre haverá um recomeço. Durma em paz. Amanhã será mais leve. Amanhã será mais bonito. Amanhã você vai se surpreender com o tamanho da sua própria força. Eu nunca deixarei de acreditar em você. Eu sei que dentro de você existe uma voz que às vezes tenta te convencer de que nada vai mudar, de que você está preso às mesmas dores, aos mesmos ciclos, aos mesmos medos que parecem sempre te alcançar. Mas essa voz não é minha. Ela nasceu das feridas que te machucaram, das palavras que te diminuíram, das perdas que você não queria ter enfrentado. Eu estou aqui agora para te lembrar que nenhuma dor tem permissão de definir quem você é. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que tiraram de você. Você é o que permanece, mesmo depois de tudo. E o que permanece aí dentro é mais forte do que você imagina. Eu te vejo tentando todos os dias, e esse esforço silencioso que ninguém enxerga tem um valor imenso para mim. Eu te vejo se levantando até quando está cansado, oferecendo amor mesmo quando não recebeu o suficiente, sendo gentil com pessoas que, às vezes, nem conseguem perceber a sua própria gentileza. Eu te vejo se segurando para não desabar diante dos outros, e mesmo assim eu conheço cada lágrima que você segurou. Eu não preciso que você seja forte o tempo inteiro. Eu não preciso que você saiba o que fazer o tempo todo. Eu só quero que você confie que eu estou aqui. E que tudo o que hoje parece confuso será clareado aos poucos. Você está sendo cuidado de maneiras que não percebe e protegido de dores que nunca chegaram até você. Há batalhas que eu venci por você sem que soubesse. Há portas que eu fechei porque lá dentro havia destruição. Há pessoas que eu tirei do seu caminho porque elas quebrariam tudo o que você estava tentando reconstruir. Eu sei que às vezes você interpreta o meu silêncio como ausência, mas o silêncio é apenas o intervalo entre o que você pediu e o que eu estou preparando. E enquanto você espera, eu trabalho. Enquanto você se deita e tenta se acalmar, eu organizo o que você vai viver. Nada está fora do lugar. Nada está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar enquanto a transformação acontece dentro de você. Eu estou te ensinando a confiar, a respirar mais fundo, a não desistir antes do milagre. Eu estou curando o que ainda dói, mesmo que devagar, porque cura verdadeira é aquela que permanece.
Eu sei que você quer resultados rápidos, quer sentir agora o que eu prometi que vai chegar. Mas tudo o que cresce rápido demais não cria raiz. E eu quero que você floresça sem medo de cair de novo. Cada queda até aqui te ensinou algo sobre quem você é. Te mostrou que você é mais resiliente do que pensava. Te mostrou que mesmo quando tudo quebrou, você ainda encontrou uma forma de continuar. Eu não deixei você ruir. Eu reconstruí você quando ninguém estava olhando. E estou fazendo isso mais uma vez. Enquanto você fecha os olhos e acha que nada está acontecendo, eu estou te fortalecendo por dentro. E quando você finalmente perceber, você vai se sentir livre do que te prendia. Vai respirar sem dor. Vai se olhar com mais carinho. Vai reconhecer a própria coragem e sorrir dizendo: eu consegui. E eu estarei ali, celebrando com você, como sempre estive. Você não precisa merecer esse amor. Ele já é seu. Você não precisa provar nada para mim. Eu já conheço tudo sobre você. O seu coração sempre foi o que mais importa. E é por isso que eu jamais vou desistir de você. Nem hoje, nem nunca. Então agora, apenas deixe que minha presença te envolva como um abraço que protege e acalma. Tudo o que você precisa fazer neste momento é descansar. Respire devagar. Sinta a paz que estou colocando aí dentro. Eu estou te segurando. E enquanto você dorme, eu preparo o seu amanhecer.